Mesmo o dirigente da equipe Ferrari, Fred Vasseur, não conseguiu justificar o que ocorreu em Melbourne, pois simplesmente não houve defesa. A Ferrari teve a oportunidade de conquistar um resultado robusto, e em vez disso, acabou se confundindo novamente. Hamilton e Charles Leclerc ocupavam posições seguras, na posição 6 e na posição 8, respectivamente, prontos para avançar quando a chuva se intensificou. Mas, em vez de optarem pela parada nos boxes no momento crucial, a equipe hesitou enquanto os adversários reagiam de imediato. A estratégia habitual era esperar e torcer pelo melhor. Alerta de spoiler, essa abordagem não funcionou. Vasseur confessou, sem rodeios, que não só deixaram escapar uma grande oportunidade, como entregaram o resultado. Lewis Hamilton se destaca no caos. Se lhe for dada uma corrida confusa e imprevisível, ele sempre encontra uma maneira de tirar proveito da situação. Sempre que as condições se tornam intensas, Hamilton geralmente é o piloto que capitaliza a situação, e por um breve instante em Melbourne, parecia que ele poderia conseguir novamente. Quando a chuva começou a cair, Hamilton assumiu repentinamente a liderança. A decisão da Ferrari de mantê-lo na pista por mais alguns momentos funcionou por pouco, pois, enquanto os demais entravam nos boxes, ele permaneceu na pista e herdou a primeira posição. Se a equipe tivesse acertado o momento para a troca de pneus para os intermediários, ele poderia ter disputado um resultado de destaque. Mas, quando finalmente reagiram, a pista se transformara quase em gelo. O carro de segurança entrou em ação e Hamilton passou de liderar a corrida para lutar apenas para garantir alguns pontos. A mensagem de rádio dele dizia tudo: perdemos uma grande chance. Hamilton não se juntou à Ferrari para brigar por um único ponto. Ele veio para vencer. E enquanto ainda se adapta, é inevitável questionar quanto tempo levará até que ele comece a exigir mais controle sobre as decisões estratégicas. Pois, convenhamos, se a Ferrari não acerta os momentos decisivos, Hamilton começará a fazê-las por conta própria. Se você acha que Hamilton estava frustrado, imagine como Charles Leclerc se sentiu, pois ele teve um assento privilegiado para presenciar mais um desastre estratégico da Ferrari, desta vez de forma ativa. Comecemos pelo óbvio. Leclerc cometeu um erro e o reconheceu. Sua derrapagem na curva 11 lhe custou 4 ou 5 posições, e em um campo tão competitivo quanto este, isso foi o suficiente para comprometer o dia. Mas há uma diferença importante. Ele conseguiu se recuperar, lutou para voltar à disputa, chegando a uma posição em que uma parada nos boxes bem cronometrada poderia ter salvado sua corrida. Mas então, a Ferrari interveio. Tanto Leclerc quanto Hamilton ficaram tempo demais com pneus desgastados, e ele sequer tinha certeza do que a equipe estava fazendo. Mais tarde, admitiu que a escolha não foi a correta. E isso é pouco para expressar o problema. Leclerc sabe que a Ferrari tem velocidade. Todos sabemos que o carro atual não é devagar, pois parecia competitivo tanto nos treinos quanto, em alguns momentos, na corrida. O problema não é o veículo, mas sim as pessoas que tomam as decisões. A Ferrari se tornou a equipe que está sempre um passo atrasada para reagir à chuva, para acionar a parada nos boxes, e para perceber que talvez imitar o que a McLaren e a Mercedes fazem seria uma boa alternativa. Os fãs da Ferrari já ouviram a mesma história por anos. Temos potencial, só precisamos executar melhor. Na próxima vez, acertaremos. Mas até que ponto o potencial deixa de ser uma promessa e passa a ser apenas uma desculpa? Leclerc tem sido fiel à Ferrari desde 2019. Ele permaneceu com a equipe em todas as conquistas e em muitas dificuldades. Assinou prorrogações, acreditou no projeto e manteve a fé. Mas por quanto tempo isso poderá continuar se a Ferrari persistir em desperdiçar oportunidades? Quanto tempo até que ele comece a procurar outra equipe? Leclerc sabe que é rápido o suficiente para vencer corridas. Sabe que pode disputar a liderança. Mas o que ele não sabe é se a Ferrari algum dia deixará de se sabotar, a ponto de permitir que ele realmente faça isso. Este deveria ser o ano em que a Ferrari se unisse. Mas em vez disso, começa a aparecer o mesmo de sempre. A Ferrari erra,
os fãs se indignam e então Fred Vasseur intervém com o discurso clássico de que a equipe tem muito mais a oferecer. Para ser justo, Vasseur ao menos reconheceu que erraram completamente o momento da parada nos boxes. Essa sinceridade, se nada mais, é revigorante, pois admitiu que deveriam ter mandado Hamilton e Leclerc para os boxes ao mesmo tempo que Verstappen, em vez de esperar até o pior momento possível. Essa é a parte frustrante, pois por um breve instante, a aposta da Ferrari realmente pareceu que poderia funcionar. Hamilton estava liderando a corrida. Se tivessem tempo para efetuar a troca para pneus intermediários no momento certo, ele poderia ter saído de Melbourne com um pódio, talvez até com a vitória. Quero acreditar que a Ferrari guarda mais desempenho em algum lugar. Realmente acredito nisso, mas não vimos exatamente isso na temporada passada e na temporada anterior. Na sexta-feira, a Ferrari aparentava ser competitiva. O ritmo dos treinos sugeria que eles poderiam, ao menos, disputar um pódio. Mas assim que o momento se tornou crucial, quando as condições mudaram, a pressão aumentou e a estratégia se tornou decisiva, esse desempenho desapareceu. Esse é o verdadeiro problema. Não se trata apenas de uma parada nos boxes mal executada, mas de a Ferrari ainda não ser suficientemente ágil quando o momento importa. Falando sobre o painel de estratégia, o problema não foi apenas um erro de cálculo, mas a indecisão em sua forma máxima. A Red Bull e a McLaren perceberam a chuva e reagiram imediatamente. Até a Mercedes conseguiu mandar seus carros para os boxes no instante adequado. Entretanto, quando a Ferrari finalmente se deu conta do erro, a corrida já estava perdida. Vasseur diz que o carro atual tem mais a oferecer, e talvez tenha, mas chega um momento em que a equipe precisa deixar de falar sobre seu potencial e começar a entregar resultados concretos, pois, no momento, os fãs não confiam mais nisso. Só há um número limitado de vezes em que se pode afirmar que estamos próximos e que só precisamos executar melhor, antes que as pessoas comecem a revirar os olhos. A Ferrari tem velocidade. A Ferrari conta com 2 pilotos de classe mundial. Mas nada disso importa se os mesmos erros previsíveis continuarem ocorrendo. Agora a pergunta é: desta vez será diferente? A Ferrari realmente aplicará o que aprendeu em Melbourne, ou estaremos repetindo a mesma conversa após Xangai? Vasseur parece confiante, mas confiança por si só não vence corridas. A execução vence. E no momento, a Ferrari ainda não dominou essa parte. Os fãs já passaram por isso. Uma corrida na temporada já, e eles estão questionando tudo. Mas vamos dar à equipe vermelha o benefício da dúvida. A China é a próxima etapa, e essa é a chance da Ferrari de demonstrar que Melbourne foi apenas um episódio isolado e não o prenúncio de outra temporada repleta de erros auto-infligidos. Isso significa que não pode haver mais hesitações, nem incertezas, nem passos atrasados. Se a chuva chegar, é preciso reagir imediatamente. Se Hamilton ou Leclerc sugerirem, por exemplo, que talvez seja melhor optar por uma parada nos boxes, a Ferrari deve atender à sugestão de imediato, e não somente após 3 voltas, quando metade do pelotão já tiver trocado pneus e partido em direção ao pôr do sol. Além da estratégia, a Ferrari precisa confiar em seus pilotos. Hamilton e Leclerc acreditam que o carro atual tem potencial. Eles não dizem isso apenas para serem gentis. Esse veículo não é lento. Ele simplesmente não está sendo utilizado em toda a sua capacidade. Esse é um problema que a Ferrari precisa resolver, pois, se Hamilton, 7 vezes campeão mundial, aponta que algo não está certo com o carro, talvez seja melhor ouvir sua opinião. A grande questão é se a Ferrari realmente tomará providências ou se simplesmente afirmará que aprendeu com os erros antes de repeti-los em Xangai. O pelotão é competitivo demais para continuar desperdiçando resultados como este. Os adversários não esperarão que a Ferrari se reorganize, e se os problemas não forem resolvidos agora, a equipe ficará fora da briga pelo título antes mesmo que a disputa comece de fato. Não se trata apenas de ajustar a estratégia ou os detalhes técnicos. É preciso mudar toda a abordagem. Chega de esperar que as coisas magicamente se resolvam. É necessário executar. Pois uma coisa está clara:
Se a Ferrari quiser lutar por um campeonato neste ano, esses erros não podem se repetir. A Ferrari teve uma oportunidade de ouro em Melbourne e a desperdiçou. O carro atual tinha o ritmo necessário para competir, mas, novamente, os erros estratégicos transformaram uma corrida promissora em uma situação frustrante. Xangai representa a próxima chance de redenção. Eles reagirão a tempo quando for necessário? Confiarão finalmente em seus pilotos em vez de complicar demais as decisões? Pois sejamos francos, Leclerc e Hamilton não estão aqui para disputar migalhas. Eles estão aqui para vencer. E no momento, a Ferrari tem dificultado essa tarefa de maneira desnecessária. A boa notícia é que esta é apenas a primeira corrida. A má notícia é que já vimos esse padrão antes. Se a Ferrari realmente possui a velocidade que Vasseur continua mencionando, é hora de provar isso de fato.